né, sobre livros do dia a dia. Nós estamos agora no quarto livro, né? Estamos estudando, refletindo sobre um quarto livro também muito importante, muito reconhecido mundialmente. Aí a gente vai conversar sobre este livro aqui, A Cidade de Deus, de Santo Agostinho. Tá? A gente já falou sobre o livro em si, a gente já conversou sobre o resumo, né, do livro, a gente já conversou sobre o autor e o contexto do livro, e a gente começou a falar sobre as considerações. Já falamos sobre a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a sexta, o livre-arbítrio é uma faculdade humana, mas limitada pela vontade de Deus. Os anjos e demônios são os seres espirituais, reais, que influenciam a vida humana. Tá? Então vamos analisar um pouquinho essa afirmativa. É verdade? Sim. Agora, a gente precisa entender que a ideia que temos de anjos e demônios pode não ser a realidade. Isso não quer dizer que ele não exista, mas que a maneira como eles existem é que pode não ser do jeito que a gente pensa. Entendeu? Mas existem. O importante disso é que eles existem. Tá? O que é que a gente pode refletir um pouquinho sobre isso? É porque essa questão de anjos e demônios, isso vem lá são duas influências muito fortes que o povo de Israel sofreu. Uma é a influência da cultura apocalíptica, tá? Quando então surge a figura de Satanás na história de Israel. Até Babilônia, até a história de Israel, até Babilônia, nos textos anteriores a isso, não existe a presença de Satanás. Satanás não é mencionado. Inclusive, lá em Samuel, né, é colocado que um espírito mal da parte de Deus, olha como é que ele diz, um espírito mal da parte de Deus leva Saul a tentar matar Davi. Então não era Satanás, era um espírito mal da parte de Deus. O outro momento diz assim: um espírito mal da parte de Deus é que levou Davi a desobedecer a Deus, contando o povo. Então, não se entendia a existência de Satanás. O bem e o mal, como disse Jó, o bem e o mal vêm de Deus. Agora, o livro de Jó é exatamente esse momento aí de transição, né? Jó acredita no que todo mundo acredita, mas o livro agora está mostrando que Jó estava enganado, porque existia Satanás e foi quem promoveu o mal na vida de Jó. Jó acreditava que foi Deus que fez todo aquele mal a ele, mas na verdade o livro está dizendo não, Jó está enganado. Quem fez esse mal foi Satanás, com a permissão de Deus, não foi ordem, não foi ideia, vontade de Deus, mas a permissão de Deus permitiu que Satanás fizesse aquilo. Muito bem. Lá em Gênesis, o texto bíblico diz que Moisés, né, acreditando assim, olha, ele entendeu que Deus mandou ele, Moisés, ir a Faraó para dizer, para que mandasse o povo sair para adorar o Senhor. Tá? Mas aí o próprio Moisés viu que Faraó se colocou contra essa proposta de Deus. Então Moisés entendeu que foi Deus quem entrou em Faraó para que Faraó não atendesse à ordem de Deus. Veja que é uma contradição. Olha, Deus é amor, Deus é justiça e Deus é santidade. Deus não deseja e Deus nunca faz e Deus nunca quer alguma coisa que contrarie o seu amor, a sua justiça e a sua santidade. Deus jamais vai querer algo, vai fazer algo que venha contrariar essa essência dele. Tá bom? Então, aquela ideia de Moisés, de que foi Deus que levou o faraó a desobedecer, Deus não tem sentido. Tá bom?
É tanto que aí a gente vai agora para aquela experiência de Davi, né? Lá em Crônicas, que é um livro escrito provavelmente por Esdras, ele agora vai dizer, não foi não foi um espírito da parte de Deus que levou Davi a desobedecer Deus. Foi Satanás que levou Davi a desobedecer Deus. Aí já há uma nova roupagem, uma nova ideia, tá? Então, ele existe, tá? Pode não existir como você imagina. Por exemplo, vamos dar uma outra ideia? O ódio. O ódio existe? Sim e não. É não porque o ódio não é algo existente. Agora, por que existe? Porque onde não existe amor, existe desamor. E o desamor é o ódio. Vamos para a física. A escuridão, não é? O escuro, como é que é chamado? Escuridão mesmo, né? Trevas, né? Isso existe? Não, não existe. Mas o que é trevas então? É a ausência de algo que existe, que é a luz. Entendeu? Então existe porque o outro não está. Então existe por isso, mas fisicamente não existe. Por exemplo, Satanás. Vamos analisar rapidinho aqui sobre Satanás. Deus jamais poderia ter criado Satanás. Por quê? Porque Satanás é tudo contrário a Deus. Mas ele desobedeceu. Então ele era ser humano. Entendeu? Porque Deus só criou o ser humano com a capacidade de desobedecer a Deus. Só ele. Mas ele era um anjo. O anjo não desobedece a Deus. O anjo é criado, não é? O anjo é criado sem a capacidade de escolher se ele vai obedecer ou desobedecer. Somente o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus e por isso tem livre-arbítrio. Satanás é anjo, se fosse o caso, seria anjo. E anjo não tem essa opção. Mas a Bíblia diz lá em Isaías, em não sei o quê, e diz que um anjo caiu do céu. Essa é uma linguagem apocalíptica. E lá em Isaías e Ezequiel está falando não exatamente de uma entidade chamada Satanás, mas está falando a respeito do rei de Tiro, que era muito rico, poderoso, vaidoso, igual os de hoje, entendeu? Muito poderoso e achava que podia comprar tudo e todos. Então ele era a figura desse Satanás, tá bom? E o outro fala sobre o rei de Babilônia, que era político, o rei, e se sentia poderosíssimo e tudo tinha que ser do jeito dele. Então esse também era um tipo Satanás, né? Deus criou você e você se tornou orgulhoso. Esse está lá, porque o contexto não está falando sobre Satanás, está falando sobre os reis inimigos de Deus. Está lá no texto, é só olhar, tá bom? Então, muito bem. Mas existe Satanás? Sim. Sim. Do mesmo jeito que eu digo, quer dizer, não é do jeito que você pensa, como, por exemplo, existe o ódio. O ódio existe? Existe. O ódio está em todos os lugares do mundo? Está. O ódio é poderoso? É. O ódio faz coisa que o amor não faz. Tem mais gente fazendo coisas absurdas em nome do ódio que não fariam em nome do amor. Quem ama não é capaz de fazer metade do que uma pessoa com ódio é capaz de fazer. Entendeu? Então o ódio existe e ele atua e está em todos os lugares do mundo. Deus criou o ódio? Não. Deus criou o amor. Agora, onde não há esse amor, há o ódio. Quanto menos amor há, mais ódio há. Entendeu? Então o ódio, ele ocupa o espaço que o amor não ocupa. Ok? É como a escuridão, né? Então, ele ocupa os espaços onde a luz não ocupa. Então, quanto menos luz, mais escuridão. Entendeu? Então, é nesse sentido.
Aí ele diz assim, os anjos e demônios são seres espirituais. Se você entender seres espirituais como alguma coisa não material, né, algo muito abstrato, aí espirituais reais que influenciam a vida humana. Aí estaria certo. Se for algo espiritual, porém concreto, aí não tem sentido, porque não teria como quem criar. E não criaria do nada. Tá bom? 8. Os sacramentos são meios pelos quais a graça divina é comunicada aos fiéis. Não. Tá bom? Não. Aí é você dizer que certos rituais, certos ritos, é quem abre a porta para que a graça, para que a ação de Deus atue no indivíduo. Não. Aí é dar muita força para o ritual. O ritual é importante? Ele digamos, ele é bom para a questão cerebral, mental, ajuda muito, para a questão do ensino, da didática, é muito bom. Agora, não é isso que a graça divina atua. Por exemplo, quando o Espírito convence todo ser humano sobre a face da terra, entendeu? Quando ele está convencendo todos, ele não está convencendo pelos sacramentos. E essa é uma ação da graça, tá? É uma ação de Deus. Quando Deus está se revelando ao mundo, ele não fica aguardando que a pessoa passe por um sacramento. E essa é uma ação da graça. Então a graça é um projeto, é um plano de Deus, não é? Para alcançar o homem do jeito que ele está. Então a situação de qualquer homem, a graça vai, alcança, abençoa, ama, fala, convence, tá? Agora, no momento que a pessoa diz, Senhor, eu quero mudar, aí já começa a haver mudanças, porque o Espírito vai trabalhar. Se ele disser, eu quero que seja o Senhor, eu permito, é como já falamos ontem, né? Eu abro a porta e tu entras, eu que quero que tu entres, eu permito que tu entres. Aí pronto, a partir daí a graça vai operar completamente. Mas, antes disso, a graça já está operando e não precisa de nenhum sacramento para isso, né? Ele já faz essa obra em todas as pessoas, independente de situação ou que seja de cada um. 9. A igreja é o corpo místico de Cristo e os fiéis são seus membros. Não. Aí é colocar muito misticismo, né? E Deus não age assim. É um corpo? Porque tem um aglomerado de pessoas. É bênção? Tem dificuldades? Tem, porque tem seres humanos. Tem deficiências? Sim, tem. Porque tem joio no bolo. Teve joio, não tem como ter paz, ter tranquilidade. Né? O joio é aquele cãozinho que fica ali instigando para que tudo tenha dificuldade. O joio não sossega. Né? Não é por maldade intencional, não. É porque ele é isso. Tá bom? Que mais? Qualquer animal desse aí, irracional, né, que tem uma natureza assim provocante, ele não faz porque ele quer, ele faz porque é o instinto dele. Entendeu? Então, a igreja, né, não é uma coisa mística, é um grupamento de pessoas onde Deus abençoa um através do outro. Mas fora de igreja também tem? Tem muito. Se uma pessoa mora no deserto e é uma nova criatura, lá ele vai ser ricamente abençoado também. Ele vai ser ricamente tocado, falado, crescido, abençoado por Deus. Então não é o aglomerado que é místico. Entendeu? Não podemos colocar misticismo nessas coisas para que a gente não caia em erros graves como temos caído. Tá certo? Então, não há essa coisa mística, corpo místico. Não existe isso.
A verdadeira religião é baseada na revelação divina e não na razão humana. Correto. É tanto que a verdadeira religião não são exatamente as religiões, porque elas são formadas por homens. Entendeu? Por exemplo, do mesmo jeito que Moisés entendeu mal a revelação de Deus, todas as outras religiões têm. Paulo, que é, digamos, o sistematizador do cristianismo, Paulo entendeu coisas erradas sobre Jesus, vivendo quase que na mesma época de Jesus. Ok? O próprio Paulo diz, olha, pega aí esse joio e entrega para Satanás. Não, a Bíblia, Jesus disse não, é para colocar, para deixar dentro da igreja. Não é para entregar para Satanás. Entendeu? O próprio Paulo diz lá, eu aconselho vocês a que não se casem. Não, Jesus disse, e a Bíblia ensina que o projeto de Deus é que homem encontre alguém para casar e case. Correto? Então, a verdadeira religião é baseada na revelação divina, né? A verdadeira. Então, verdadeira seriam todas, porque todas têm acertos e todas têm erros graves, porque são formadas por pessoas. Agora, Tiago, ele diz que a verdadeira religião de Deus é quando você está servindo ao outro. Olha aí, então independe de instituição. Tá? Quando a gente, vamos juntar a palavra de Jesus, quando eu sou luz e sal para servir as pessoas, esta é a verdadeira religião, a verdadeira adoração que Deus espera que eu, né, como salvo e como bem-aventurado, eu viva, né, na minha relação com as pessoas. 11. Os filósofos pagãos foram capazes de alcançar a verdade em alguns pontos, mas foram limitados pela sua falta de acesso à revelação divina. Não está correto. Todas as pessoas tiveram e têm acesso à revelação de Deus. Todas. Porque Deus não espera que eu vá. Ele se manifesta a todo ser humano. Entendeu? Ele atua para se revelar a todos. Todo mundo é alcançado nisso. Então, também os filósofos, e por causa disso, os filósofos foram filósofos, por causa desse acesso a essa revelação de Deus. Né? A revelação é alcançada por todos. Não fica uma pessoa sobre a face da terra que não tem acesso à revelação. Ah, mas eles são diferentes do que eu creio. É problema seu. Cada um tem sua experiência. E você tem que, do mesmo jeito que eles devem respeitar sua experiência, você deve respeitar a experiência. Ah, mas eles não são cristãos. Melquisedeque também não, e era um salvo, era um sacerdote do Deus Altíssimo. E o próprio Jesus disse para os cristãos, eu tenho outras ovelhas além de vocês. Então não é você que vai dizer porque a pessoa não crê, não pensa, não age como você, elas não são, não estão dentro do propósito do plano de Deus. Não é você. E nem eu. É muita prepotência nossa. Faça a sua parte e deixe Deus fazer a dele. Não se meta, porque você atrapalha com sua prepotência, com seu preconceito e com a sua intolerância. Se atrapalha. Então fique na sua, cuide da sua vida e deixe Deus cuidar da vida dos outros. Bonito isso, né? A gente não quer que as pessoas façam isso com a gente também? Por que a gente não faz em relação a elas? Porque somos melhores do que eles? Entendeu? Então, os filósofos pagãos foram capazes de alcançar a verdade em alguns pontos, mas foram limitados não. Aí é um julgamento que o Santo Agostinho fez e que ele está erradíssimo, totalmente errado. A filosofia é um meio útil para preparar o caminho para a aceitação da fé. Que fé? A fé cristã? Talvez seja isso que ele esteja falando. Olha, a fé que interessa a Deus não é essas fezes que a gente tem por aí, não. Isso tudo é tolice, é coisa humana. A fé que interessa a Deus é a que Ele planta na gente. A Bíblia diz que é um dom de Deus, entendeu? É Ele quem dá. Essa é a fé que interessa.
E isso ele dá não através da filosofia ou do que seja, ele dá a toda pessoa que recebe esse convencimento do Espírito e anseia, e deseja, e quer essa mudança na relação com Deus. Ao querer essa mudança, imediatamente a fé é plantada. É isso que interessa a Deus. Os outros tipos de fé é tudo humano, tudo tolice, tudo é coisa pequena. É café pequeno sem importância. Tá bom? Então, a filosofia é um meio útil para preparar o caminho para a aceitação da fé. Não. O que leva uma pessoa a receber a verdadeira fé dada por Deus é submeter-se ao convencimento do Espírito. Tá bom? Então é isso. A gente fica por aqui. A gente amanhã a gente conversa sobre o 14. Não, sobre o 13, né? A gente conversa então amanhã. Tá certo? Deixa eu botar aqui só a marcazinha de que estamos no final e a gente vai se despedindo. E que hoje seja um dia abençoador na sua vida e na vida das pessoas ao seu redor, tá certo? E amanhã, com fé em Deus, a gente vai estar de volta para a gente continuar conversando sobre a revelação de Deus, o amor de Deus para comigo, para com você e para com todas as pessoas sobre a face da terra, tá bom? Então até mais, Deus abençoe.